Olá, tempo de cálculo muito demorado em softwares. Isso é uma reclamação que eu vejo regularmente de engenheiros, principalmente engenheiros novos e engenheiros com pouca experiência de dimensionamento estrutural e pouca base teórica. Tá? Que é o quê? Bom, está fazendo um projeto, clicou em calcular e está sem nada para fazer até o software terminar. Muitas vezes eu já vi engenheiros reclamando de horas de cálculo ali em um projeto porque é muito complicado. A questão aqui é o seguinte: tem três coisas que causam um cálculo ser demorado. Número 1, um computador lento. Então, se você tem um computador que muitas vezes você pegou, sei lá, do seu primo que ele ia jogar fora um Windows XP, mas você precisava de um computador, pegou o dele pelo menos para ter um computador, o computador vai ser lento, ok? Se você foi na loja, pegou o computador mais barato que tinha ou comprou as peças mais baratas para montar o computador mais barato, ele vai ser lento porque são peças simples, né? É um processador lento, memória RAM pequena e tudo mais, vai ser lento. Ok? Agora, outro motivo, software lento. Então, vou demonstrar um cálculo aqui, ó. Vou calcular, digamos, essa estrutura aqui, ó. Tá? O que vai acontecer aqui é que, no meu caso, por exemplo, do CIP 3D, eu tenho um módulo de multiprocessadores. Mas, muitas vezes, o computador base, né? o módulo base do CIP não vem com esses multiprocessadores. E aí você vai ter que calcular com um processador só, um núcleo de processador, né? Não, digamos, um quad-core, você vai usar só um ainda, né? No meu caso é octa-core, estaria usando só um se não tivesse esse módulo, e o cálculo demoraria bem mais, ok? Tá, mas esse cálculo aqui, ó, eu fiz em 1 segundo. Beleza? Então, tecnicamente ficou dentro do segundo, né? Porque 1 segundo aí não tem precisão alta, tá? Uma coisa que eu vou demonstrar agora é, aqui tem uma viga, tá? Se eu copiar essa viga aqui, ó, copiar essa viga aqui, quem sabe, aqui para cima, quem sabe fazer 4 vigas. Bom, se estava levando 1 segundo para calcular uma viga, você vai me dizer, se for calcular 4 vigas, é 4 segundos. É meio fácil essa conta aqui, né? Nada complicado. Mas o que acontece é que quando muda para 4 vigas, leva 6 segundos. Ok? Então, tecnicamente fica 1 segundo e meio. Tá 1 segundo e meio por viga. Agora eu vou demonstrar outra coisa aqui, ó. Ao invés de 4, se eu tivesse 8 vigas, tá? Porque se deu 6 segundos, agora tem que dar 12 ou 13 no máximo, ok? Eu vou rodar isso aqui e verificar o que vai acontecer. Enquanto isso, a gente vai ver os problemas em si, tá? Porque não é só computador lento, software lento. O principal problema é a modelagem lenta, né? Uma modelagem que faça o processo ficar lento, ok? E já passou dos 13 segundos, ok? 16 segundos, então agora a gente está falando de 2 segundos por peça, ok? Então está aumentando consideravelmente isso aqui, ó, tá? E eu estou falando de 8 vigas por enquanto. Tá? Se ao invés disso eu tivesse 16, não, mas vou fazer uma coisa maior aqui, ó. Se eu fizesse 32 vigas, tá? Lembrando que o que está acontecendo é que a gente estava gastando no último cálculo 2 segundos por viga, ok? Agora eu tenho 32 vigas, eu espero que daqui 1 minuto e 4 segundos seja calculado, que são 2 segundos por viga, né? Só que está aumentando esse valor, ok? E a questão é, a modelagem pode ser lenta por qual motivo? Bom, o primeiro motivo que a modelagem pode ser lenta, que é o que a gente está vendo aqui, tá? É que o software sempre vai tentar imaginar a estrutura completa e como que uma interação de uma peça, o que uma peça faz na outra. Claro, num cálculo completo, não um cálculo básico, muitas vezes não. Tá? Mas um cálculo completo, né, uma otimização estrutural, ele vai tentar verificar peça por peça e como uma peça interage com outra. E conforme o modelo vai ficando maior, isso aumenta não linearmente, não, digamos, não uma progressão geométrica, não uma progressão exponencial, basicamente uma exponencial, né? Então acaba piorando muito, dobra o custo de peças, mais do que dobra o tempo de cálculo, ok? Tanto que a gente já está em 1 minuto. Ok? Essa é a primeira questão. Então, sempre que você tentar uma estrutura quanto maior for o seu modelo estrutural, mais vai demorar proporcionalmente, inclusive. Ok? Essa é a primeira questão. Agora, segunda questão, o software é burro. Tá? Porque se eu chegar para você e falar, ó, eu tenho 32 vigas, são iguais, você vai calcular a primeira e você pegar um xerox e imprimir as outras 31. Porque o primeiro cálculo serve para as outras 31, porque são iguais. Só que o software não percebe isso, ele só vai lá e sai rodando o que tem. Ok? Tanto que a gente já está em 1 minuto e meio. Tá? Já deu aqui 3 segundos por peça. Ok? E a outra questão que a gente tem é que o software vem configurado com muitas combinações de cálculo. Por exemplo, o que o software vai tentar fazer ele vem configurado, né, já vem, digamos, de fábrica, né, com, digamos, dezenas de opções de cálculo, de configurações, de combinações de cálculo. A gente vai olhar a NBR 8681, ela vai te dar um processo para encontrar as combinações de cálculo. Ok? Tá? E o que vai acontecer é que o software ele vai tendo, muitas vezes ele vem pré-configurado com várias combinações. Ok? Inclusive, ele pode vir configurado com combinações incorretas.
como por exemplo o SIP, ele vem configurado já básico com configurações corretas, ok? Tá? Mas ele vem configurado com configurações corretas e muitas vezes muitas combinações que nem precisariam ser feitas, ok? Então imagina que o software vem, sei lá, com 80 combinações e na prática você sabe que no máximo aí umas 10 combinações são as críticas, né? As que vão dar maior taxa de aço, as que vão dar o problema crítico de vento e tudo mais, 10, ok? Até vamos calcular isso aqui agora, tá? Mas, ó, 2 minutos e 30, 150 segundos, né? Dividido por 32, 4,7 segundos por peça, ok? Mais que dobrou isso aqui. Aqui a gente estava falando de 2 segundos, agora estamos mais de 4 segundos, ok? E eu vou tentar aqui, ó, quem sabe isso aqui não, esse cálculo termina nesse vídeo, vou tentar 64 peças, tá? Lembrando que eu estava falando o quê? Eu estava falando de um cálculo que eu estava gastando aqui, ó, 4 segundos por peça, 150 segundos, ok? A gente vai esperar ver se em 300 vai, não vai, tá? Você pode determinar, tá? Mas não vai, tá? Mas voltando para aquelas 10 combinações, tá? Muitas vezes, só 10 combinações das 80 são críticas, ok? Mas o software não sabe isso, e o software vem pré-configurado para ser a prova de burro. Okay? O software vem pré-configurado para ser a prova de apertador de botão, tá? Que vai tentar, digamos, e ele vai tentar fazer todas as combinações. Porque vai que em uma obra específica, num caso específico, aquela combinação que nunca tem de ser crítica, é crítica, tá? Pode acontecer, que num caso muito especial aquilo vai acontecer. Num tipo de obra específico, muito especial, aquilo é crítico. 99,99% das vezes não, tá? Mas em uma vez é crítica, então ele vai fazer sempre. Ok? Já um engenheiro que configura o software adequadamente, ele pode eliminar aquelas hipóteses e só quando acontecer aquela obra específica que ele já imaginou como a estrutura vai funcionar e já pensou qual que é a combinação de falha, é que aquilo lá vai ser um problema. Ok? Tá? Então essa é outra questão. Próxima questão que a gente tem também é que o software muitas vezes vai vir com configurações erradas. Ok? E aqui entra outro problema, tá? Que muitas vezes um dimensionamento que deveria passar falha por causa da combinação errada, ou pior ainda, um dimensionamento que deveria falhar passa por causa de combinações erradas, ok? E isso pode acontecer e muitas vezes se deveria passar, mas não está passando, o engenheiro vai gastar mais tempo refazendo o projeto até fazer passar pelas pré-configurações erradas que o software vem, ok? Próxima situação que a gente tem é, quando você pensar na estrutura, você sempre tem que pensar, você tem que fazer não um 3D completo da obra, porque quanto mais completo seu 3D, mais complicada fica a sua obra, ok? E mais tempo leva para calcular. O ideal que você faça aqui é, encontre os pontos críticos da estrutura e dimensione eles, ok? Dimensione eles, otimize eles, por questão de realmente ter um valor adequado. Só a questão aqui é o seguinte, mesmo que você não se importe, porque às vezes você vai falar, eu não me importo de gastar, sei lá, 1 hora calculando, ok? Talvez você não se importe, mas se você não se importar, você ainda tem alguns problemas. Quais problemas você tem? Primeiro motivo, o tempo que você vai gastar rodando é tempo que você está deixando de ganhar dinheiro, o que já é um problema considerável, porque se você, vamos imaginar que você faz um projeto em 8 horas, ok? Dessas 8 horas, se 2 horas são para rodar, para o software ficar rodando, significa que se você matar metade desse tempo de cálculo, você está ganhando 1 hora por projeto, ok? Que daí em uma semana é um projeto a mais que você aperta para fazer, ok? Você faz um projeto a mais por semana. Essa é uma questão. Agora, a outra questão que a gente pode ter é que, já que não seja o caso aí, tá? Já que você nem se importa, não, eu não me importo, eu quero gastar tempo ali para fazer um projeto adequado, ok? O tempo que o software está rodando era um tempo que você poderia estar se focando em dimensionar e fazer uma otimização da estrutura, fazer um detalhamento melhor, fazer uma modificação da estrutura, entre outros fatores, ok? Você pode muitas vezes gastar mais tempo verificando estruturas e otimizando elas, ok? Porque aqui entra uma questão, um caso meu, tá? Que eu fui fazer uma consultoria para um outro engenheiro, ok? Esse outro engenheiro fez um modelo relativamente grande, ok? Onde no computador dele, ele gastou 8 horas para calcular, ok? Ou seja, ele colocou o software para calcular, foi dormir, acordou e o software estava terminando. Ok? Daí ele foi lá, deve ter tomado café, não sei, foi do banheiro e tudo mais, e aí tinha terminado de calcular. Ok? Então, 8 horas calculando. Daí ele me enviou o mesmo arquivo e eu rodei no meu computador. O que aconteceu? Que meu software rodou em 2 horas. Ok? Muito melhor. Salvou 6 horas, mas ainda assim foram 2. Foi tipo 1 hora, quase 2 horas, 1 hora e 50 minutos mais ou menos. Tá? Foi quase 2 horas de cálculo, que é muito mais rápido, que aí esse é o benefício do computador. Ok? Que um computador muito mais rápido vai de 8, quem sabe, para 2. Mas, daí foi a questão.
que fiz uma consultoria com ele e eu analisei aquela estrutura, tá? E daí eu tirei a ideia de realmente modelar um 3D completo e fui para a ideia de vamos encontrar os componentes da estrutura, fazer o diagrama de corpo livre, modelar realmente os pontos críticos dela, ok? Muitas vezes fazer inclusive vários modelos, né? Quebrar a estrutura em partes, ok? Fazer vários modelos de diagrama de corpo livre, a gente pode otimizar isso aqui. E o tempo de cálculo ficou em 14 segundos, ok? Então, a questão é o seguinte aqui. Se o tempo de cálculo foi 14 segundos, se eu tivesse um computador dele que é 4 vezes mais lento, eu ainda estaria fazendo em menos de um minuto, ok? Mas ele, com um computador bem mais pesado, só que o modelo ruim, ainda são 2 horas. Por isso que o modelo lento é a hipótese crítica, ok? Esse é outro problema. Agora, o problema final de realmente fazer um modelo completo, muitas vezes é o seguinte, que se você gasta tempo fazendo o modelo completo, você não vai estar gastando tempo para otimizar, primeira coisa, para otimizar a estrutura, segunda coisa, para pensar na estrutura, porque o que eu vejo muitas vezes, tá, inclusive já por trabalhar em escritório, olhando para um cálculo de outro engenheiro, eu vejo muitas vezes que ele desliga o cérebro e começa só a lançar as peças, né? Vai para uma... Ao invés de ser uma tarefa ali de pensamento crítico, né? Tentar analisar e como que eu vou otimizar essa peça aqui, como que eu vou acertar isso aqui, será que alguma outra opção onde você fica pensando? Não, você pensar, eu tenho que lançar todas as terças do galpão. Vamos lançar para uma terça, 2 terças, 3 terças, e daí fica lançando, e você desliga o cérebro e vai para uma tarefa de rotina, ok? Onde você não está pensando nada, você só está gastando tempo ali informando de uma maneira bem lenta alguma coisa para o software, ok? Onde você não está pensando, você não está evoluindo, certo? E outra questão é, se você desligou o cérebro nesse momento, se você for pensar, vai pensar no futebol do fim de semana, vai pensar no cerveja, sei lá, é muito fácil cometer um erro aqui. Quanto mais complexo o modelo, mais fácil é cometer um erro. Entendido? Então, se você tentar fazer um modelo complexo no software, principalmente se você tem menos de 5 anos de experiência, é muito fácil dar erro. Beleza? Tá? Essa é outra questão. Sabendo isso aqui, então, a questão que a gente tem por final é, se você tem um projeto simples, ele não deve ser demorado, ok? Um projeto usual que um engenheiro novo aí vai pegar, deve levar no máximo uns 2 minutos para calcular. Ok? Se está levando mais do que isso, você tem algum problema. Talvez se seu computador for muito lento e tudo mais, uns 3, 4 minutos ainda é aceitável, ok? Mas não mais do que isso. E claro, se você está pegando... eu peguei um prédio para calcular de 20 andares. Ok. Se você pegou um prédio para calcular de 20 andares, você pega, sei lá, 20% do valor que você ganhou nesse prédio e compra um computador que vai rodar muito rápido. Ok? Essa que é a questão, porque se você está pegando um prédio de 20 andares, dá para com 20% desse valor comprar um computador muito bom e fazer esse cálculo de maneira rápida ainda. Ok? E a outra questão aqui é o seguinte, a questão que eu também, novamente, erros de engenheiros novos é ir para o software para tentar começar a modelagem, ok? Não faça isso, tá? Igual eu falo no meu vídeo de pré-dimensionamento, que eu recomendo seriamente que você assista a ele, tá? Mas igual eu falo no meu vídeo de pré-dimensionamento, você não abre o software sem ter uma ideia muito boa de como é a estrutura, ok? Porque se tentar abrir o software para tentar entender como a estrutura vai funcionar, já começou errado. Você já tem que ter uma ideia de como a estrutura vai funcionar. Você tem que ter uma ideia, se for digamos, um prédio, que se são os pilares, que se são as vigas, tá? Você está falando de um galpão, qual o banzo, quais as diagonais, quais as terças, tá? Você tem que ter uma ideia base para já sair engatilhado. Ok? Ou seja, você tem que fazer um pré-dimensionamento fora do software. Você não pode fazer um dimensionamento em si no software, tá? Porque um pré-dimensionamento, né, que é como você começar a base do software, se você começar, muitas vezes, com a modelagem errada, vai só piorando a estrutura. Ok? Inclusive, no meu vídeo de padronização pode estragar a obra, é um caso disso simples, né? Muitas vezes um modelo onde você vai lançar alguns pilares base e depois verificar quais precisa aumentar e reduzir baseado na taxa de aço, você só estraga a obra de vez. Ok? Então a questão é, faça um pré-dimensionamento fora do software, ok? Por que fazer fora do software? É que eu vou demonstrar agora nesse cálculo, tá? Mas manual e de uma maneira que você saiba fazer manualmente, ok? Não, eu baixei um cálculo lá, baixei uma planilha lá de um cara e só lanço na planilha sem verificar o que ela faz. Não, verifica se aquele cálculo está correto, ok? Tá? Porque daí um pré-dimensionamento pode salvar muito tempo. Por que eu falo isso? Bom, atualmente a gente já está, finalmente terminou o cálculo, 8 minutos e 48. Lembrando que a gente estava com metade das vigas, 150 dividido por 32. Agora a gente está falando de 8,48, 8 vezes 60 dá 480, mais 48, 528 segundos
para 64 peças. Ou seja, eu dobrei a quantidade de peças, eu quase dobrei o tempo gasto para calcular por peça. Só que, como basicamente eu quadrupliquei o tempo, né? 528 por 150 aqui, ó, vai dar 528 por 150 vai dar 3.5, 3.52. Então, dobra a quantidade de peças, quase que quadruplica o tempo gasto no cálculo, ok? É exponencial isso aqui, tá? Agora a questão aqui é o seguinte: se eu já tivesse pré-dimensionado essas terças, essas peças aqui, essas vigas e tudo mais, mesmo que eu tivesse feito um pré-dimensionamento, digamos, errado, mas eu não tentasse fazer o software tentar otimizar a estrutura, se eu pedisse só para ele não dimensionar, por exemplo, aquele cálculo de 8,48 voltaria a ser um cálculo de 1 segundo, ok? Porque o software gasta muito tempo em otimização, em armar, digamos, se for uma viga metálica, otimização. Se é uma viga de concreto, em armar a peça como base, em calcular o pilar ali, calcular a matriz de rigidez e tudo mais, que são coisas que se você tivesse já pré-configurado, poderia ter sido muito mais rápido. Entendido essa questão? Então, se o seu cálculo está demorado, verifique se o seu modelo está adequado, tá? Porque o modelo adequado não deveria demorar, beleza? Então, por enquanto seria isso. Até a